submarino Humaitá da Marinha Brasileira entra em operação nesta sexta-feira. A cerimônia de entrega do submarino Humaitá S-41 ao setor operativo da Força Naval ocorreu nesta sexta-feira, 12 de 1 de 2024, no Complexo Naval de Itaguaí, litoral sul do Rio de Janeiro. A embarcação é a segunda da quarta da classe Riachuelo em produção. No âmbito do Programa de Desenvolvimento dos Submarinos para o Sul da Marinha, a embarcação visa realizar patrulhamento das águas em território brasileiro, em especial na região amazônica, considerada estratégica para o país. Para o comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, a novidade vai gerar empregos de forma direta e indireta e contribuir para a tecnologia brasileira. Isso faz o dinheiro girar na economia e coloca o Brasil enquanto país pujante. Além disso, segundo ele, o uso do submarino reforçará um dos objetivos das Forças Armadas do Brasil, proteger os interesses do Estado. É um passo bastante audacioso que o país deu com a assinatura de parceria estratégica em 2018. A embarcação ainda passará por testes operacionais que se iniciam em 2 semanas e inclui testagem de armamentos de velocidade máxima. Outros aviões serão lançados nos próximos anos: o S-42 em 2025, o S-43 em 2027, o submarino nuclear em 2036. O ministro da Defesa, José Múcio, destaca a necessidade de investir na segurança brasileira e que apenas essa ação já gerou mais de 60 mil empregos diretos ou indiretos. Hoje é um dia importantíssimo para o Brasil, para a Marinha, para o Estado do Rio, para todos que contribuíram para fazer essa grande obra. Cada um desses 60 mil empregos tem um pedacinho dentro do submarino. O comandante da embarcação, capitão da fragata Martim Bezerra de Moraes Júnior, também esteve presente na cerimônia. De propulsão diesel elétrica, o Humaitá faz parte da classe Riachuelo, que já conta com o modelo homônimo S-40, em operação desde setembro de 2022. Ainda estão em produção o S-42 Toneleiro e o S-43 Angostura, derivados da classe francesa Scorpion. Os modelos Riachuelo são construídos pela Itaguaí Construções Navais, empresa na qual a Marinha possui Golden Share, com transferência de tecnologia da França. De acordo com a Marinha, os navios, ao serem incorporados à força de submarinos, servirão como força de dissuasão e instrumento de apoio à política externa do país, por meio do cumprimento de uma gama de missões, entre elas a de patrulhar as águas jurisdicionais brasileiras que formam a Amazônia Azul e as áreas de importância estratégica para o Brasil no Atlântico Sul, informou a Marinha em nota. Como é o submarino Humaitá? Pode atingir uma velocidade de até 37 km por hora. O Humaitá tem 71,62 metros de comprimento, 6,2 metros de diâmetro e um deslocamento submerso de 1.870 toneladas. O submarino contará ainda com 4 motores a diesel e 4 geradores elétricos. A embarcação tem capacidade de deslocar 6.000 toneladas em alto mar e autonomia ilimitada, com tempo máximo de imersão de 5 dias a 300 metros de profundidade. O submarino pode ainda ficar outros 70 dias no mar. Sua equipe de operação contará com 8 oficiais, 27 praças, totalizando a tripulação de 35 pessoas. Mais importante ainda são seus sistemas de combate, capazes de gerenciar um arranjo variado de sensores acústicos, de radares de guerra eletrônica, eletroópticos e ópticos. Entre suas armas estão 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas para torpedos F-21, mísseis SM-39, Exo-7, minas submarinas. O submarino conta também com 2 lançadores de contramedidas Contralto S para despistadores de torpedos Cantor e 2 periscópios, um tradicional e outro optrônico, capaz de enviar imagens diretamente para a equipe de controles. O custo de operação será de 1 bilhão a cada 5 anos de uso pela frota. Vale ressaltar que a defesa tem orçamento de 2% do total do produto interno bruto brasileiro, conforme proposta de emenda constitucional. O submarino nuclear, cereja do bolo, o grande projeto ProSup que coroará o Brasil como líder em contexto das águas sul-americanas, é o Álvaro Alberto SN-10, um submarino de propulsão nuclear brasileiro. Até agora apenas 6 nações possuem embarcação desse gênero. A grande diferença do submarino nuclear para a convencional é a sua capacidade de permanecer submerso por muito mais tempo, podendo ficar meses embaixo das águas. Geralmente, afirmam especialistas, a embarcação emerge por conta do estresse psicológico da tripulação e não por falta de energia. Suécia se prepara para a guerra devido à sua própria paranoia russofóbica. Os níveis de paranoia antirrussa estão a atingir níveis perigosos na Suécia.
Recentemente, as autoridades do país pediram aos seus cidadãos que se preparassem para uma possível situação de conflito com a Rússia no futuro próximo. O caso mostra claramente que os governos ocidentais estão a agir de forma irracional nas suas decisões, ignorando a realidade e não conseguindo compreender adequadamente o cenário geopolítico europeu. As declarações das autoridades suecas foram feitas durante a Conferência Nacional Folk och Forsvarssarf em Salem. O ministro dos Negócios Estrangeiros sueco, Tobias Billström, afirmou na ocasião que a Rússia está a tornar-se a maior ameaça para a Suécia e para toda a Europa, acrescentando que o seu país deve estar preparado para enfrentar uma possível situação de conflito prolongado com Moscou. A Rússia constituirá uma séria ameaça à segurança da Suécia e da Europa no futuro próximo. Portanto, Estocolmo deve ser realista e assumir estar preparada para um confronto prolongado, disse ele. As palavras de Billström foram reforçadas pela posição do ministro da Defesa, Paul Johnson, que disse que a guerra poderia chegar aos suecos. Johnson afirmou que a Ucrânia funciona atualmente como uma espécie de escudo para a Europa, evitando que as hostilidades afetem outros países. Ele teme que, com o fracasso por parte de Kiev, a crise de segurança se agrave e mais países comecem a entrar em conflito direto com a Rússia. Como é sábio, desde o início da operação especial russa, a Suécia violou a sua própria tradição de neutralidade e aderiu a uma política militar agressiva, tendo solicitado a adesão à OTAN, embora o processo de aceitação do S na aliança pareça longe de estar completo. O país já deu passos importantes na sua integração com os Estados-membros, participando de uma série de exercícios e operações conjuntas. O governo sueco autorizou recentemente o envio de 800 soldados para a Letônia, onde as tropas se juntarão a Ensign Pollard, presença em The Baltic States, uma equipe internacional da OTAN liderada pelo Canadá que visa melhorar a segurança do Báltico no meio das atuais tensões. Na mesma linha, houve uma declaração do primeiro-ministro Ulf Kristersson no ano passado, dizendo que a Suécia poderia ter armas nucleares da OTAN no seu território, o que representaria uma grave escalada na crise regional. Tudo isso mostra que, como os suecos, embora ainda não sejam formalmente membros da OTAN, já estão envolvidos nos planos de guerra da aliança contra a Rússia. Tal como a Finlândia, que já conseguiu a sua adesão à Suécia, está decidida a trabalhar a favor dos interesses do bloco militar ocidental, contribuindo tanto quanto possível para o projeto da aliança. Os países escandinavos aderiram irracionalmente às narrativas infundadas dos principais meios de comunicação ocidental, de modo que os tomadores de decisões suecos e finlandeses acreditam realmente que existe uma espécie de perigo russo. Não há provas de que a Rússia planeja lançar ações militares contra qualquer país europeu. Moscou não tem quaisquer reivindicações territoriais na Europa e não vê qualquer necessidade de usar força contra outros países do continente. A razão que levou a Rússia a intervir militarmente na Ucrânia é muito clara. Houve genocídio de russos étnicos em Donbass. Essa foi a única razão pela qual a Rússia, depois de falhar diplomaticamente, iniciou sua operação especial e decidiu reintegrar alguns territórios. Na sua federação. Atualmente, não existe nenhuma situação semelhante à Ucrânia, ucraniana em nenhum país europeu, pelo que Moscou, obviamente, não planeja expandir as suas ações militares. No entanto, é necessário sublinhar como a paranoia anti-russa cria uma espécie de profecia autorrealizável. À medida que os governos russofóbicos implantam medidas que colocam em risco a segurança regional, provocando reações por parte de Moscou. Por seu lado, os russos não têm interesse militar na Suécia, na Finlândia ou nos países bálticos. Mas, se estes países começarem a envolver-se em operações que ameacem o ambiente estratégico russo, então Moscou irá certamente retaliar de forma apropriada para manter as suas fronteiras seguras. Por outras palavras, a Rússia não representa uma ameaça para a Europa, mas a Europa está perto de representar uma ameaça para a Rússia. Ao apelar aos seus soldados para que se prepare para o conflito, a Suécia está a envolver-se de uma forma perigosa que poderá ter consequências devastadoras. A partir do momento que se sabe que um país estrangeiro se prepara para a guerra contra a Rússia, Moscou tem o direito de também colocar suas tropas em prontidão para o combate. O resultado pode ser o início de um ciclo vicioso de tensões e atritos. A Suécia deveria parar de acreditar nas mentiras ocidentais sobre a Rússia e concentrar-se nos seus problemas internos, em vez de tomar medidas militares anti-estratégicas. Estocolmo precisa de retomar sua neutralidade e ficar fora dos planos de guerra da OTAN, respeitando a sua própria tradição diplomática. Será abatido. Observador explica por que os Estados Unidos não enviaram caças F-35 à Ucrânia. Os Estados Unidos não enviaram em nenhum dos casos à Ucrânia
os seus caças F-35 Lightning II de quinta geração, porque a Rússia vai definitivamente derrubá-los e analisá-los detalhadamente, escreveu o observador Harrison Cass em um artigo no The Nature Interest. O F-35 será inevitavelmente abatido. Um F-35 derrubado dará à Rússia a oportunidade de estudar em pormenor a tecnologia do caça. Qualquer informação técnica sobre o F-35 será uma vitória para a Rússia, aponta Cass. Segundo eles, os Estados Unidos temem que os pilotos ucranianos não treinados só aumentarão as perdas da aeronave moderna. Além disso, o F-35 será um caça extremamente caro para Kiev. De acordo com o observador, um Lightning II custa aos compradores quase o dobro de um caça F-16 de quarta geração. O novo programa de produção de caças custou ao Pentágono 1,7 trilhão e é considerado o programa de armas mais caro da história da humanidade. Os contribuintes americanos que estão cansados de financiar pelo terceiro ano um Estado estrangeiro dificilmente apoiarão a transferência de um avião de 100 milhões que saiu de um programa militar de 1,7 trilhão, concluiu Cass. Recentemente informou-se que a doação de caças F-16 pela Dinamarca e a Ucrânia será adiada por meses, com a entrega acontecendo no segundo semestre, ou seja, com atraso de 6 meses. Analista: Iêmen não ficará de braços cruzados e resposta a ataques não se limitará ao Mar Vermelho. O Iêmen não ficará de braços cruzados assistindo à agressão contra o seu país e a resposta não será limitada ao Mar Vermelho, declarou em entrevista a Sputnik Mohamed Al-Qaidi, cientista político iemita. A resposta do Iêmen à agressão dos Estados Unidos e Reino Unido não será limitada ao Mar Vermelho. Agora as bases norte-americanas na região se tornarão alvos legítimos, disse ele. Os bombardeamentos dos Estados Unidos com a ajuda do Reino Unido e de outros países, incluindo árabes, não vão passar despercebidos. Eles terão uma resposta proporcional com armas apropriadas. O povo do Iêmen não vai ficar observando em silêncio essa agressão brutal, acrescentou Al-Qaidi. O cientista político observou que os ataques conduzidos pelos norte-americanos e britânicos contra as províncias do Iêmen não têm justificação, já que o movimento Houthi não visou navios mercantes, exceto aqueles relacionados a Israel. Tudo isso mostra a extensão do envolvimento dos países ocidentais na agressão contra a faixa de Gaza. Isso é uma tentativa de quebrar e atacar todos aqueles que defendem o povo palestino, concluiu o especialista. Na noite da sexta-feira, 12 de 1 de 2024, os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram 23 ataques aéreos contra alvos em 4 províncias do Iêmen, incluindo a capital Sana, Hoden da Itais, informou a Sputnik com fonte do governo local. Planos dos Estados Unidos para confiscar ativos russos é a pirataria do século XXI, diz o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Na sexta-feira, 12 de 1 de 2024, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia classificou o plano dos Estados Unidos para confiscar até 300 bilhões em ativos russos congelados para ajudar a reconstruir a Ucrânia como pirataria do século XXI. A representante oficial da chancelaria russa, Maria Zakharova, acusou Washington de tentar criar cobertura legal para roubar os ativos soberanos da Rússia, uma medida que Moscou alertou repetidamente que violaria o direito internacional e prejudicaria o sistema financeiro global. O roubo de propriedade estatal, privada e pública tornou-se uma marca registrada dos anglo-saxões. O Washington e Londres fazem isso há décadas. Antes era chamado de pirataria, mas depois foi legalizado. Agora é a pirataria do século XXI, na minha opinião, afirmou a representante. Um relatório publicado pela Bloomberg na quarta-feira disse que a administração do presidente dos Estados Unidos, John Biden, estava apoiando uma legislação que lhe permitiria apreender alguns bens russos congelados para ajudar a reconstruir a Ucrânia. Zakharova também acusou Washington de tentar forçar a União Europeia a aderir ao mesmo plano de confisco de bens e reafirmou que Moscou reagiria duramente se os seus bens fossem roubados. A administração Biden enfrenta desafios na implementação de plano para utilizar os ativos, uma vez que necessita de consentimento dos países europeus, os quais, incluindo a Alemanha, questionam a viabilidade dessa medida. Medidas de retaliação serão tomadas e serão tais que serão vistas e sentidas, serão dolorosas, disse a diplomata. Depois que a operação militar especial foi lançada em fevereiro de 2022, os Estados Unidos e seus aliados proibiram transações com o Banco Central e o Ministério das Finanças da Rússia, bloqueando cerca de 300 bilhões em ativos soberanos russos no Ocidente, grande parte deles na Europa. O Ministério das Relações Exteriores russo afirmou
disse que o Ocidente está agora a lutar para encontrar novas formas de financiar a Ucrânia devido às crescentes dificuldades em garantir o apoio financeiro para Kiev. Dmitry Peskov, porta-voz presidencial da Rússia, também comentou a notícia sublinhando que Washington não notificou Moscou sobre a medida. É claro que quase não temos canais de comunicação, ninguém notificou ninguém. Essa ação dos Estados Unidos mina sua autoridade financeira internacional, mina a confiança dos investidores internacionais, afirmou Peskov. Apoio dos Estados Unidos a israelenses pode fazer com que Israel bombardeie até o Irã, diz analista. Para o ex-funcionário do Pentágono, se não fosse o apoio norte-americano a Israel, o barril de pólvora que se encontra na região neste momento não estaria prestes a explodir, e Tel Aviv não teria coragem de expandir a sua campanha militar, como já prometeu algumas vezes. Na noite de ontem, 11/1/2024, os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram uma operação militar contra os Houthis no Iêmen. De acordo com a BBC, a maioria dos bombardeamentos aconteceram em bases aéreas e aeroportos do país, alguns perto de áreas residenciais. A ação foi uma resposta aos ataques Houthis a navios do Mar Vermelho, disse o governo de ambos os países. De fato, os Houthis têm atacado embarcações na região, mas também já apresentaram sua justificativa. A campanha militar de Israel na faixa de Gaza, a qual já deixou mais de 23 mil pessoas mortas. O grupo iemita disse que só pararia as ações do Mar Vermelho quando um cessar-fogo fosse alcançado no enclave palestino. Para o analista sênior de política de segurança do Pentágono, Michel Malouf, foi apenas por causa do aval norte-americano que os israelenses foram encorajados a lançar tamanha campanha militar e que, enquanto Washington fornecer esse apoio, as forças de defesa de Israel não vão parar de atuar em Gaza. Estamos em uma ladeira muito escorregadia agora. Os Estados Unidos poderiam entrar em uma guerra e até agora John Biden não demonstrou uma liderança forte. Foi apenas por causa dos Estados Unidos que os israelenses foram encorajados e estão avançando. O que poderia impedi-los é se os Estados Unidos reparassem todas as suas exportações de munições para Israel neste momento, porque caso contrário estaria apenas a alimentá-lo. Estamos jogando cada vez mais gasolina no fogo. Israel também se sente encorajado e agora quer ir para o sul do Líbano. Portanto, enquanto os Estados Unidos fornecerem esse apoio, é com isso que vamos nos deparar, afirmou Malouf em entrevista. O ex-analista ainda destacou que a administração Biden tem sido negligente em sua visibilidade nas últimas semanas e com um ano eleitoral pela frente precisa da impressão de estar novamente forte. Em sua visão, o bombardeio do Iêmen também acontece porque as pessoas precisam ter a imagem de um executivo-chefe forte e Biden tem sido tudo menos isso. Assim como Biden, Malouf mencionou o secretário de Estado Antony Blinken, o qual classificou como tendo uma eficácia praticamente zero ao sublinhar que a sua visita feita pelo secretário ao Oriente Médio não surtiu nenhum efeito. B. Claramente a visita de Blinken foi inútil. Os Houthis continuaram atacando, mesmo enquanto ele estava na região. Portanto, sua eficácia é praticamente zero. Ele é muito tímido e manso e não está fazendo nada que provoque ou demonstre qualquer capacidade de unir esses lados. E tudo o que ele está fazendo é gastar, desperdiçando dinheiro e viajando por aí sem fazer nada, afirmou. Além de uma liderança enfraquecida na presidência e na política externa, Malouf citou desordem no Congresso norte-americano e resistência em aprovar pedidos da administração Biden. No entanto, ressaltou que Israel é um caso diferente da Ucrânia. Infelizmente, temos um Congresso que está em desordem e há agora um enorme debate em curso sobre a possibilidade de continuar a apoiar não só a Ucrânia, mas também Israel. No entanto, Israel provavelmente venceria entre os dois, devido ao formidável lobby israelense que existe no Congresso. Isso está tornando o nosso ano eleitoral, para dizer no mínimo, muito tumultuado. Por fim, Malouf disse que a situação no Oriente Médio está um caos de tal forma que, continuando a campanha militar, Israel poderia ter a rara capacidade de unir os sunitas e os xiitas, concluindo que isso não vai funcionar tão bem. Se os israelenses continuarem a bombardear Gaza e expandir a guerra, como prometem fazer no Líbano, terão a rara capacidade de unir os sunitas e os xiitas. Quando você fizer com que os dois pensem da mesma maneira, isso será problemático. Por enquanto, países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que são sunitas, querem realmente reprimir tudo porque têm outras agendas. Os sauditas têm trabalhado arduamente para
Por fim, a guerra no Iêmen. Se eventualmente houver pressão exercida até mesmo sobre esses países, se Israel quiser avançar, vão bombardear até o Irã. Portanto, enquanto os Estados Unidos liderem essa capacidade, as coisas não terminarão muito bem, concluiu um analista. Davi contra Golias. Como os Houthis do Iêmen, de novo, expuseram a verdadeira face dos anglo-saxões? Pergunta. Desde o início de dezembro, um grupo de rebeldes Houthis no Iêmen vem executando ataques em uma das vias comerciais mais estratégicas do planeta, a saber, o Mar Vermelho. Para além da abordagem a navios e do disparo de mísseis contra embarcações ocidentais, os Houthis foram capazes de expor a verdadeira face das potências anglo-saxões. A partir do final de 2023, as ações dos Houthis no Mar Vermelho impactaram significativamente o comércio internacional. Grandes empresas mundiais de transporte de contêineres chegaram até mesmo a interromper o envio de cargas para a região, incluindo o Canal de Suez. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos procuraram criar uma força-tarefa multinacional a fim de proteger a liberdade de navegação pelo Mar Vermelho, auferindo o consentimento do seu tradicional parceiro, os britânicos. Entretanto, os americanos não obtiveram sucesso em atrair outras potências a essa iniciativa, como é o caso da Arábia Saudita. Os sauditas possuem um regime de cessar-fogo com os Houthis, após anos de acirramento de tensões políticas no Iêmen causado justamente pela atuação de grupos paramilitares auxiliados por Riad no país. Seja como for, desde dezembro, os Houthis declararam guerra a navios e quaisquer embarcações com bandeiras israelenses ou de países que apoiassem Israel, que atravessassem o Mar Vermelho com forma de retaliação pelos acontecimentos em Gaza. Por sua vez, a atuação dos Houthis a partir do Iêmen, país que se encontra em profunda crise econômica e política, pelo menos desde a chamada Primavera Árabe, vem causando verdadeira revolução no comércio mundial. Afinal, para que a economia internacional funcione de maneira eficiente, as principais vias de comércio marítimo devem trabalhar ininterruptamente. Cerca de 80% do comércio transnacional é feito por via marítima, e os navios cargueiros que transportam produtos de um país a outro devem chegar aos seus postos de destino de forma mais rápida e econômica possível. Contudo, os navios são modais de transporte bastante vulneráveis, sobretudo quando atravessam passagens estreitas, como é o caso do Mar Vermelho, limitado por dois pontos de estrangulamento, o Canal de Suez ao norte e o Estreito de Mandab ao sul. Cerca de 12% do comércio mundial passa justamente por essa rota, representando quase 20% do tráfego internacional de contêineres e cargueiros. Vale lembrar também que em torno de 10% do petróleo marítimo do mundo e quase 8% do gás natural liquefeito do planeta são transportados através desse trecho. No entanto, os rebeldes Houthis praticamente puseram uma pausa à circulação de cargueiros no Mar Vermelho, utilizando para isso mísseis, drones e até mesmo navios de ataque rápido contra embarcações alvas, sobretudo ocidentais. No seu ponto mais curto, o Estreito de Bab al-Mandab possui cerca de 29 km de largura, e foi nessa região que a maioria das investidas dos Houthis ocorreram. Até agora, o grupo rebelde atacou de forma direta pelo menos 2 navios comerciais que transitavam na região, disparando mais de 100 drones e mísseis desde o início das operações de dezembro. Os Houthis, apoiados pelo Irã, justificaram os ataques como demonstração de solidariedade aos palestinos de Gaza, ao mesmo tempo em que impuseram um verdadeiro bloqueio marítimo contra os Estados Unidos e Israel. Ademais, em resposta ao bloqueio marítimo empreendido pelo movimento Houthi, 4 das 5 maiores empresas de transporte de contêineres do mundo, responsáveis por mais de 50% da capacidade global de segmento, suspenderam operações no Mar Vermelho. Se outras empresas similares aderirem a esse boicote, o abastecimento de petróleo e gás através do canal poderia enfrentar problemas ainda mais graves nas semanas seguintes. Essa situação tem feito com que os navios de contêineres que realizam viagens entre a Europa e a Ásia se familiarizem novamente com o Cabo da Boa Esperança na África do Sul, rota que estava em grande parte obsoleta desde a abertura do Canal de Suez, que dá entrada ao Mar Vermelho há mais de 150 anos.
problema é que o desvio de cargueiros pelo Cabo da Boa Esperança acrescenta muitos dias de viagem ao transporte de produtos entre a Europa e a Ásia, custando milhões de dólares de combustível extra, encarecendo os seguros das embarcações. Não sem razão, desde o início da crise no Mar Vermelho, em dezembro passado, a Marinha dos Estados Unidos transferiu um porta-aviões e parte de uma força-tarefa para o Golfo de Aden, que fica diante da saída do canal e muito próximo do Iêmen, de modo a dissuadir os Houthis. Washington, que conta mais uma vez com o apoio dos britânicos para suas empreitadas geopolíticas ao redor do mundo, lançou durante as últimas horas um ataque massivo com mísseis alvos Houthis no Iêmen, apontando que o bombardeio se trata de uma resposta às ações do grupo rebelde no Mar Vermelho. Na capital britânica, Londres, esse ataque anglo-saxão foi inclusive chamado de legítima defesa, o que expõe de forma bastante cínica os padrões distorcidos de americanos e britânicos. Essa não é, e nem de longe, uma forma sustentável de se apresentar como os mocinhos da história, dado que, como os recentes ataques ao Iêmen, os Estados Unidos e o Reino Unido violam não só o direito internacional, por não contarem com a chancela do Conselho de Segurança, como também contribui para o aprofundamento do conflito. No mais, uma guerra prolongada entre os anglo-saxões e os Houthis pode custar bilhões de dólares. Demonstrando que, apesar de relativamente pequenos, o grupo rebelde do Iêmen é capaz de provocar significativas perdas, tanto a americanos quanto a britânicos. Para além disso, após os ataques, a liderança russa já deixou claro que pretende lutar até o fim, de modo que as bases militares americanas e britânicas no Oriente Médio também se tornarão alvo do grupo. Seja como for, nessa verdadeira batalha de Davi contra Golias, os Houthis demonstrando que fatores como determinação e desejo por vingança são impossíveis de se destruir por meio de mísseis, independentemente do quão forte seja o adversário por tabela. Os Houthis novamente expuserão ao mundo a verdadeira face das potências anglo-saxões. Não duraria muito para analistas, sem os Estados Unidos, Israel não tem capacidade para múltiplos confrontos. Em entrevista à Sputnik Brasil, analistas destacam que Israel tem um grande poderio militar, mas não seria capaz de travar múltiplas frentes de combate sem a ajuda do seu principal parceiro, dos Estados Unidos. A ofensiva israelense, lançada na faixa de Gaza contra o grupo palestino Hamas, extrapolou as fronteiras do enclave e abriu novas frentes de batalha para Israel no sul do Líbano. Além de influenciar ataques Houthis contra embarcações no Mar Vermelho e represália, a ampliação do confronto levantou a dúvida sobre se Israel teria poderio militar suficiente para travar conflitos em múltiplos frontes, ou sobre se o país, assim como a Ucrânia, aposta suas fichas no apoio incondicional dos Estados Unidos e de países da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Sputnik Brasil conversou com um especialista para entender qual a real capacidade militar de Israel e se ela seria suficiente para que o país trave conflitos simultâneos. Qual é o poder militar de Israel? Pergunta. Para o coronel da reserva da Força Aérea Brasileira, Fábio Pagliaro, Israel hoje é muito mais forte militarmente do que os países de seu entorno. Israel é muito mais competente para os outros meios e certamente pela posição geográfica que ocupa e pelo significado geopolítico disso vai ter apoio completo dos Estados Unidos. Então, se alguém quiser puxar alguma guerra desse tipo, eu não vejo a menor possibilidade de conseguir, em termos convencionais, derrotar Israel. Entretanto, Pagliaro destaca que seria impossível para Israel manter ofensivas em várias frentes sem o apoio de Washington. Segundo ele, a capacidade militar que o país tem atualmente seria suficiente para começar confrontos em múltiplas frentes, mas não duraria muito tempo. A questão de lutar em várias frentes, Israel já luta desde a criação do Estado, em 1948, quando foi declarada a independência. Todos invadiram ali. Eles sempre foram capazes de lutar. Agora, não dá para sustentar isso.
Por mais que tenha capacidade tecnológica e industrial, os aviões, grande parte dos armamentos e coisas vêm dos Estados Unidos. Eles têm muitos mísseis, mas também tem mísseis norte-americanos, e aí tem o desgaste disso, tem o consumo desse equipamento. Esse equipamento tem que ser reposto, explica o coronel. Então, guerra prolongada sem apoio dos Estados Unidos é impossível. Agora, eles têm condições de não deixar ter uma guerra prolongada. Eles têm condições de resolver a guerra de forma rápida e bastante agressiva, como eles sempre fizeram, completa. Quais são os aliados de Israel? Pergunta. Wagner argumenta que, embora o respaldo incondicional da OTAN seja uma dúvida, por conta de outros atores envolvidos, Israel nunca deixará de ter o apoio dos Estados Unidos, por ser um parceiro estratégico para o Washington na região. Os Estados Unidos e o Reino Unido certamente não vão deixar Israel sucumbir naquela região, porque daí a região vai ser dominada pelo Irã. É uma questão geopolítica. Eu não acredito que eles aceitem alguma coisa desse tipo, porque seria uma derrota geopolítica muito grande. Wagner acrescenta que Israel é um enclave ocidental no Oriente Médio. Por isso, uma derrota de Israel, principalmente para o Irã, seria uma derrota geopolítica fenomenal para os Estados Unidos e para o Ocidente. A capacidade militar de Israel é bastante alta, como aponta na entrevista Luciana Garcia, graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e pós-graduada em Política e Relações Internacionais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. As forças de defesa de Israel são uma das mais equipadas e potentes do mundo. Israel detém tecnologia de segurança de defesa de ponta e de exportação, de acordo com o mais recente levantamento da Global Firepower, instituição que mede as forças militares pelo mundo. O Estado de Israel é o 15º país com os maiores gastos militares do mundo. Ela acrescenta que Israel é a única potência nuclear do Oriente Médio. Quais são os inimigos de Israel? Pergunta. Luciano afirma que a principal preocupação do governo de Israel hoje não é o Hamas, mas sim a possibilidade de confronto com o grupo libanês Hezbollah. Apesar de ambos, Hamas e Hezbollah, deterem apoio iraniano, o Hezbollah é considerado muito mais forte do que o Hamas, sendo temido inclusive pela opinião pública israelense. O Hezbollah é uma organização política e paramilitar xiita que atua no Líbano, com cerca de 100 mil combatentes e dezenas de milhares de mísseis de longo alcance, com capacidade real de atingir todo o território de Israel. Além de o Hezbollah manter parte de seu arsenal usado na longa Guerra Civil Libanesa, 1975-1990, o seu poderio militar se fortaleceu consideravelmente desde 2002, quando apoiou o regime da Síria contra as forças rebeldes e os grupos fundamentalistas sunitas durante a Guerra Civil na Síria de 2012-2019. A especialista diz não acreditar que Tel Aviv neste momento tem a capacidade de enfrentar várias frentes de batalha, sobretudo após passar pelo pior ataque terrorista da sua história no dia 7 de outubro de 2023. Ela acrescenta que os massacres em Gaza, que refletem o objetivo do governo israelense de exterminar o Hamas, em primeiro lugar, para em seguida libertar os reféns israelenses, vem tornando o governo de Tel Aviv cada vez mais impopular dentro e fora de Israel. A ameaça do Hezbollah ao norte de Israel preocupa tanto o governo como a sociedade israelense, por se tratar de uma ameaça muito mais letal. Entretanto, apesar dos ataques esporádicos com mísseis entre Israel e Hezbollah, é pouco provável que o Hezbollah entre em uma guerra contra Israel, sobretudo no atual momento de crise econômica política no Líbano. Luciano diz considerar improvável uma aliança entre países árabes contra Israel neste momento. Ela aponta como motivo o cenário interno caótico vivenciado por vários países no Oriente Médio. O Líbano, a Síria e o Egito têm inúmeros problemas internos de ordem política, econômica e social. E uma guerra contra Israel deterioraria realidades já muito precárias. A Síria, por exemplo, ainda tenta se reconstruir após a longa guerra civil com muitas dificuldades. Ademais, antes dos ataques do dia 7 de outubro, Israel firmou uma série de acordos de tratados visando a normalização de suas relações internacionais com alguns países árabes, como os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Marrocos e o Bahrein. O processo realizado em pleno governo Donald Trump, conhecido como Acordo de Abraão, ajuda a inviabilizar uma eventual coalizão armada contra Israel, mesmo diante das manifestações populares internas pelo cessar-fogo em apoio à causa palestina, acrescenta especialista. A possibilidade de um conflito de larga escala no Oriente Médio? Pergunta. Luciano argumenta que um conflito de larga escala no Oriente Médio afetaria diretamente os Estados Unidos, o que justamente levou o país a tomar medidas de prevenção. No dia 7 de outubro, o governo dos Estados Unidos condenou com firmeza o ataque do Hamas,
Após o governo americano enviou armas e munições adicionais para Israel, além de reposicionar alguns navios de guerra e pontos estratégicos do Oriente Médio, próximo ao sul do Líbano e do Irã. Ainda realizaram um intenso turnê pelos países da região, a fim de angariar apoio de alguns árabes para evitar o alastramento dos conflitos. Ela acrescenta que os Estados Unidos também buscam evitar o alastramento do confronto, porque o presidente americano Joe Biden vem sofrendo pressão interna e perda de popularidade por sua insistência em manter o apoio à Ucrânia no conflito com a Rússia. O governo Biden vem sofrendo fortes pressões internas diante dos custos de uma nova intervenção militar. É importante ressaltar que os Estados Unidos dispensaram uma alta quantia em apoio à Ucrânia contra a Rússia, concluiu a especialista. Perfurando as linhas inimigas. Descubra as características da nova bomba de fragmentação da Rússia. Produção em série da nova bomba planadora de fragmentação russa, Drel, deve começar antes do final deste ano. A Sputnik estudou quais são as características dessa munição e se a bomba será usada na operação especial na Ucrânia. A bomba Drel já passou por todos os tipos de testes especificados pelo cliente, informou o serviço de imprensa da empresa estatal russa Rostec, a principal produtora de armas do país. O serviço de imprensa acreditou que as informações sobre o possível uso da bomba na operação militar especial russa são confidenciais. Características da munição planadora. De um modo geral, uma bomba planadora possui superfície de controle de voo para fornecer uma trajetória de voo mais plana e deslizante em comparação com bombas convencionais. Uma bomba, munição e fragmentação é um tipo de arma explosiva lançada do ar ou do solo que libera ou ejeta submunições menores. De acordo com fontes abertas, as dimensões e o peso da Drel são de 3,1 metro de comprimento e 540 kg, a altitude máxima a partir da qual a bomba pode ser lançada de 14 km. Seu alcance é de 30 km. Vale ressaltar que o design da Drel permite que um avião de guerra carregando a munição solte a bomba sem entrar na zona de cobertura de defesa antiaérea do inimigo. Espera-se que o caça de quinta geração Su-57 e o caça bombardeiro Su-34 sejam munidos com esta arma. Baseada no princípio dispare e esqueça, a Drel contém 15 submunições e é projetada para destruir uma variedade de alvos terrestres, incluindo veículos blindados, artilharia, defesa antiaérea, estações de radar e centros de controle. A navegação é realizada com a ajuda do sistema de navegação por satélite GLONASS e outros meios de orientação. Referente ao conceito de dispare e esqueça, Alexander Koshkin, diretor executivo da empresa Techmash, disse anteriormente que a Drel é capaz de voar independentemente pela distância determinada de atingir alvos no momento designado. Mesmo que essa submunição da Drel não detecte um alvo, ela se autodestruirá logo depois e não representará um perigo para a população local após a cessação das hostilidades, enfatizou Koshkin. Entusiasmo se evaporou. O projeto de lei de mobilização ucraniana enfrenta a resistência, diz Mider. A Suprema Rada da Ucrânia pretende alistar cerca de 500 mil de homens para o fronte contra a Rússia, mas suas provisões já estão sendo revisadas, explica o político. Os políticos ucranianos têm medo de assumir a responsabilidade pelo novo plano de mobilização, escreve na quinta-feira 11 de 1 de 2024 o jornal norte-americano Político. O novo projeto de lei da Suprema Rada reduziria a idade de alistamento de 27 para 25 anos, de limitar os adiamentos para homens com deficiências leves e de aumentar as penalidades para os desertores. O objetivo é fisgar cerca de 500 mil de homens para o fronte. O projeto de lei, que foi retirado na quinta-feira, 11 de 1 de 2024,
para revisão é tão impopular entre os ucranianos que o presidente Vladimir Zelensky prefere que ele seja proposto pelo governo e não por ele mesmo, diz o político. Ele acrescenta que os ucranianos não têm pressa em se juntar às forças armadas da Ucrânia em meio ao fracasso da contra-ofensiva, aos escândalos de corrupção no exército e preocupação com violações de direitos humanos. Segundo o jornal, o entusiasmo inicial de ucranianos que vivem no país e em outros países do leste europeu para combater as forças russas se evaporou devido a essas razões. Além disso, a mobilização também traz problemas econômicos para o país, indica o artigo, embora o projeto de lei também preveja o regresso dos atuais soldados para a vida civil dentro de um ano. Cerca de 46 bilhões ou mais de um quinto da economia ucraniana são dedicados ao conflito, aponta o político. Ucrânia, Taiwan, Iêmen, Palestina e Equador. Como o Brasil enfrentará ano de alto risco geopolítico? Pergunta. Os conflitos no Iêmen e Equador agravam o cenário geopolítico mundial, já tensionado pelos atritos na Ucrânia e em Gaza. Fora do Conselho de Segurança, o Brasil precisará escolher as suas batalhas e ativar recursos de poder para manejar os ventos da política internacional a seu favor. O ano de 2024 se inicia com uma série de desafios para a paz e segurança internacionais. A manutenção do conflito ucraniano e palestino foram adicionados ataques norte-americanos no Iêmen e desestabilização sem precedentes no Equador. Ao contrário de décadas passadas, nas quais a agenda era dominada por crise econômica, financeira e liberalização comercial, o mundo contemporâneo testemunha a volta dos conflitos militares clássicos, de disputas territoriais e interestatais e de um aumento de tensões entre as grandes potências. Para o diretor do Clube de Discussões Valdai e professor de Relações Internacionais do Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou, Andrei Shushentsev, os pontos mais sensíveis para as relações internacionais em 2024 serão Taiwan, Palestina e Ucrânia. Ainda vemos um renascimento de conflitos de longa data na Eurásia, Nagorno-Karabakh, Palestina, Kosovo, Iêmen e Síria, porque ressurgiu a convicção de que os objetivos podem ser alcançados através de meios militares, escreveu Shushentsev. Os países que sobreviverão à crise atual são aqueles que conseguirem evitar sucumbir à instabilidade interna. Para o doutorando em Ciência Política pela IESP, UERJ, e pesquisador do Núcleo de Estudos de Atores e Agenda de Política Externa, Eduardo Morrotti, apesar de as agendas de Taiwan, Palestina e Ucrânia serem de extrema relevância, o Brasil terá bastante trabalho diplomático a fazer na sua própria região. Ucrânia, Palestina e Taiwan são conflitos que opõem grandes potências mundiais e por isso são fundamentais para a geopolítica global. Mas no caso brasileiro, temos que adicionar um olhar específico para as questões regionais, disse Morrotti. Recentemente tivemos que lidar com o caso de Esequibo e agora temos o conflito no Equador, ligado ao narcotráfico, um assunto internacional por excelência. A saída do Brasil do Conselho de Segurança da ONU, onde esteve representado como membro não permanente durante o ano de 2023, não deve diminuir a sua capacidade de influenciar os assuntos internacionais, acredita o pesquisador da UERJ. O Brasil mantém a sua rede de embaixadas e ainda alguns trunfos na manga, como a presença do G20, que trará representantes das principais economias do mundo ao Brasil durante o ano de 2024, considerou Morrotti. A liderança brasileira na agenda ambiental também deve garantir a influência do país, que seja a 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, COP30, em Belém, no ano de 2025. Temos ainda um papel muito importante da diplomacia presidencial. Lula é bastante conhecido internacionalmente, tem um lastro de relações globais que o permite ter capacidade de diálogo e procura incomensurável, acredita Morrotti. Isso dá ao Brasil espaço e influência, mesmo fora do Conselho de Segurança. A escalada das tensões internacionais e a inclusão de novos atores em conflitos militares deverão fortalecer a agenda brasileira de mediação e defesa da resolução pacífica de controvérsias. O Brasil tem motivos específicos para ser um ator
em busca da paz regional. Claro que a paz é um valor a ser defendido por definição, mas a diplomacia brasileira tem interesses pragmáticos na manutenção da paz, disse o pesquisador da UERJ. Temos relações muito próximas, tanto com os Estados Unidos e a China, que são dois parceiros comerciais centrais para o Brasil. Então não há nenhum interesse de nossa parte em um conflito entre as partes. Nesta quarta-feira, o Fórum Econômico Mundial publicou seu relatório de riscos globais para 2024, elencando a possibilidade de conflito entre China e Taiwan como um dos pontos mais sensíveis para a paz e segurança internacionais. Os Estados Unidos já declararam mais de uma vez que interfeririam em um eventual conflito ao lado de Taiwan. Um conflito entre China e Taiwan geraria prejuízos econômicos sérios para o Brasil, que deixaria de receber recursos e investimentos de Pequim, disse a diretora do curso de Relações Internacionais da PUC Campinas, Kelly Ferreira. Mesmo se continuássemos exportando para a China, precisaríamos desses recursos, afinal, a nossa cadeia de produção é muito internacionalizada. Assim como a maioria dos países do mundo, o Brasil não reconhece a independência de Taiwan e considera a sua disputa com Pequim um assunto doméstico chinês. O Itamaraty, no entanto, insiste na necessidade de solução pacífica desse conflito asiático. O Itamaraty faz um excelente esforço diplomático para mostrar que o Brasil não toma as dores de nenhum dos lados, acredita Ferreira. Temos uma relação pragmática com o Taipei que envolve comércio, intercâmbio cultural e troca de tecnologias. O pesquisador da UERJ, Mahot, concorda que o conflito em Taiwan traria prejuízo econômico significativo, mas acredito que os olhos do governo brasileiro também devem estar voltados para as disputas regionais. O Brasil tem muito menos influência sobre Taiwan e China do que sobre a Venezuela e Guiana, por exemplo. Então o Itamaraty poderia, caso quisesse, se omitir sobre o conflito da Ásia. Mas, quando o assunto são os conflitos na América do Sul, somos compelidos a tomar posição, concluiu Mahot. Israel diz que a África do Sul conta só metade da história. Jordânia cita guerra regional. Tel Aviv informou perante a corte que o terrível sofrimento dos civis, tanto israelenses como palestinos, é resultado da estratégia do Hamas e rejeitou as alegações sul-africanas para a Jordânia. Crimes israelenses são culpados por uma possível guerra regional após ações militares no Mar Vermelho. Na quinta-feira, 11 de 1 de 2024, foram abertas audiências na Corte Internacional de Justiça, após a denúncia feita pela África do Sul contra Israel e suas ações militares à faixa de Gaza. Na sessão pretória, diz que Tel Aviv submete os palestinos a atos genocidas. Hoje, foi a vez de Israel defender sua campanha militar. O governo israelense classificou as alegações de genocídio como falsas e grosseiramente distorcidas e apelou ao juiz da Corte Internacional de Justiça para rejeitar o pedido sul-africano para interromper a sua ofensiva, dizendo que fazê-lo deixaria o Estado israelense defeso. Se houve atos de genocídio, eles foram perpetrados contra Israel. O Hamas busca genocídio contra Israel. O terrível sofrimento dos civis, tanto israelenses como palestinos, é, antes de mais nada, o resultado da estratégia do Hamas. Israel está em uma guerra de defesa contra o Hamas, não contra o povo palestino. O componente-chave do genocídio, a intenção de destruir um povo no todo ou em parte, está totalmente ausente, disse Tal Becker, o consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores de Israel, segundo a agência Reuters. Tel Aviv também afirmou que a África do Sul está agindo como porta-voz do Hamas, ao mesmo tempo que contou ao tribunal apenas metade da história. Desde o começo das hostilidades entre Israel e Hamas, mais de 23 mil pessoas morreram e 7 mil estão desaparecidas. Desses 23 mil, 70% são crianças e mulheres. Do lado israelense, há ao menos 1.139 mortos. A África do Sul, pós-apartheid, há muito que defende a causa palestina, uma relação que começou quando a luta do Congresso Nacional Africano contra o governo da minoria branca foi apoiada pela Organização para a Libertação da Palestina de Yasser Arafat. Espera-se que o tribunal decida sobre possíveis medidas de emergência ainda este mês, mas não se pronunciará nesse momento sobre as alegações de genocídio. Esse processo pode levar-nos às decisões do Conselho Internacional de Justiça, são definitivos e sem recurso, mas o tribunal não tem forma de as aplicar.
O país do Oriente Médio disse, Jordânia se posiciona. O país do Oriente Médio disse também nessa sexta-feira, 12 de 1 de 2024, que os crimes de guerra israelenses são os culpados pelo aumento da tensão regional e da violência do Mar Vermelho, que, segundo a AMAN, ameaça desencadear uma guerra mais ampla na região. Em comentários após os ataques lançados pelos Estados Unidos e o Reino Unido contra militantes Houthis no Iêmen, o ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Yamin Safadi, diz que a comunidade internacional não conseguiu agir para impedir a agressão israelense contra os palestinos. A comunidade internacional encontra-se em uma encruzilhada humanitária, moral, jurídica e de segurança. Ou assume as suas responsabilidades e acaba com a agressão arrogante de Israel e protege os civis, ou permite que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e os seus ministros extremistas nos arrastem para uma guerra regional que ameaça a paz mundial, disse Safadi, citado pela mídia. Na visão do chanceler, Tel Aviv está empurrando a região para mais conflitos, ao continuar a sua agressão e a sua tentativa de abrir novas frentes, e que as ações militares israelenses contra os civis em Gaza atendiam à definição legal de genocídio.